Olá para todo mundo. E aí, galera, beleza com vocês? Eu sou a professora Séfora Cavalcante. Vamos começar aqui uma análise de todo o conteúdo específico do TJ, língua portuguesa, com algumas questões, para que vocês absorvam o maior número de informações, mas também que possam tirar suas dúvidas. Se assim ainda estiverem presentes, vamos fazer mais questões. Isso eu já estou falando mais de modo independente, vocês aí, tá ok? Então, depois dessa aula, preste atenção, comece a refazer essas questões e, principalmente, absorva todas as informações características da Fundação Getúlio Vargas. O TJ Ceará traz para você um conteúdo de língua portuguesa comum para todos os outros, para todas as outras organizadoras, comum entre outras organizadoras. O que é mais adequado, então, você fazer? Observar a linguagem da Fundação Getúlio Vargas, observar essa questão específica de elaboração de prova, o que mais eles pedem, o que mais eles deixam de pedir, e, principalmente, alguns assuntos que você sabe que não precisa tanto se ater, porque as provas de 2019, 2018, 2017, 2016, as mais recentes, elas vão encaminhar vocês para um estudo mais, digamos assim, programado e mais sensato. Beleza? Então, vamos começar com as nossas questões. Vou mostrar para vocês, quando necessário, toda a análise que, se for preciso, aí, do conteúdo programático, para que vocês saibam, para que você saiba que toda essa análise aqui ela é feita em cima daquilo que está no programa, tá? No cronograma de vocês, e vamos seguindo toda uma orientação interessante. Principalmente, a parte de língua portuguesa, vocês vão ver muito a parte gramatical, aquela mais tradicional, parte de ortografia, questão de acentuação gráfica, tá? Lá na redação. Atentem muito para isso. A redação de vocês tem um peso maior com a questão de correção ortográfica, de acentuação, especificidades em relação à pontuação, bem mais do que a própria prova. Séfora, mas são 22 questões. Olha, dessas 22 questões, vai se abarcar aí, vão ser abarcadas diversos desses assuntos? Lógico. Lógico que vão, são 22. Mas eu tenho de entender que lá na minha prova, em que eu vou escrever e não tenho alternativas, eu vou ser muito, mas muito bem avaliado. Até porque cada erro que conste na sua redação, se obviamente houver, tá, são aí retirados 2/10 de cada. Então, as impropriedades vocabulárias, os problemas de concordância, se assim acontecer, a parte de regência, crase, uma pontuação inadequada, um termo inapropriado, que nós chamamos de inadequação vocabular, vão ser muito bem pontuados. Aí uma questão, você acha que na prova vão vir questões específicas de ortografia ali, para você marcar as alternativas, retiradas, mesmo que retiradas do texto? A parte de acentuação, aplicar regras gramaticais. A prova da Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma abrangência muito interessante em relação à ideia de contextualização. E os textos, eles não são muito extensos. Podem vir 2 textos, sim, até porque são 22 questões. Pode vir um texto só e ele simplesmente destrinchar o texto inteiro em relação aí a todo o questionamento que envolva o conteúdo programático de vocês. O que é mais interessante é vocês sempre, mas sempre, prestarem atenção a tudo que a Fundação ela já vem falando nas outras provas. Ou seja, é se familiarizar com a linguagem. Sabe aquele amigo que você já conversa há bastante tempo, você diz, fulano falando. Você sabe a sacada, né? Você saca na linguagem. Então, observa o enunciado e você já sabe que a Fundação não sabe que é outra organizadora. Beleza? Então, preste atenção. Sempre essa parte de elementos de construção textuais que nós vamos ver, que vai trabalhar a parte de gênero, vai trabalhar o texto literário, o texto não literário, as questões do texto narrativo, descritivo e argumentativo, nós vamos nos ater. Ok? Não vamos adentrar na questão aí específica do injuntivo, nem do dialogal. Então, ele ficou preso a narrativo, descritivo e argumentativo. O que foi que eu já disse a vocês em uma outra apresentação? O texto argumentativo, você já tem de saber. Texto argumentativo, por si só, ele já é expositivo. Séfora, mas aí a minha redação também vai ser solicitada para fazer uma dissertação argumentativa? Vai. Vocês também vão fazer uma dissertação argumentativa. E a dissertação é a mesma coisa da exposição, é isso? É. Quem disserta, expõe. Quem expõe, explica. Consequentemente, o meu texto ele tem de argumentar. Então, a ideia do texto principal é o princípio da argumentação. Ok? Tem de ser argumentado. Massa? Se isso eu sei, eu já sei que eu também já estou explicando. Eu só começo a argumentar se antes eu começar a expor. Massa? Então, vamos lá. Pessoas, olha só. Preparei para vocês aqui uma sequência de questões. E nessa sequência de questões aqui, vamos trabalhar com alguns textos. Aqui eu coloquei um texto
tipicamente comum nas provas, são os textos que vocês têm aí em prosa e também charge. Tá? Nós vamos ver essa diversidade de gêneros, textos literários e não literários, para ser mais propriamente dito, para que você possa trabalhar com a maior abrangência. O que é interessante, por exemplo, vocês observarem quando vamos tratar a respeito da charge. Bom, quando a Fundação ela trabalha com a charge, quando vão tratar acerca disso, né, os professores elaboram essas questões, eles tratam acerca disso, o que é que eles mais pontuam? A ideia de análise de linguagens. Como assim linguagens? Toda charge ela trabalha com análise de linguagem verbal e, obviamente, visual. Eu tenho que trabalhar isso. Sabe, mas eu já vi charge só com a visual. Então, aquelas imagens têm um poder de descrição e de expressão, mas tão completo, tão completo. E eu faço tanta associação com o lado social e com a mecânica social que facilmente eu vou saber interpretar. Então, é um recurso importante e interessante também para vocês trabalharem. Beleza? Então, vamos para o texto. Fazer a leitura desse texto aqui vai levar vocês também a observarem uma questão. Finalzinho do texto, nós chamamos de suporte, tá? Ele é um elemento pontual para que você já absorva algumas questões acerca de intenção do texto, intenção do autor, a intenção comunicativa. Você faz como assim? Um texto que é publicado em determinada fonte, em determinado jornal ou revista, ele tem uma intenção. Um texto que é publicado só na internet, que é publicado, por exemplo, em jornais comuns, eles já vão ter outra análise. Aí você diz, tanto pode ser a crônica quanto a notícia no jornal? Sim. Mas se for um fragmento de uma produção maior, por exemplo, de um livro, vocês vão ver a página, vão ver a editora, vão ver da quantidade de páginas, como ele deixa de ser já um artigo publicado numa revista e passa a ser uma publicação ou a retirada de um trecho de uma obra. Então, toda essa mecânica que você tem, toda essa análise que se faz em torno de um texto, ela deve ser avaliada. Vocês já devem ter percebido também que alguns textos que eles são de internet, aí observa aqui comigo na tela. Os textos que vocês vão observar comumente nas provas, eles trazem agora, muitos deles, o não recuo da primeira linha, né? O que nós chamávamos de parágrafo, que difere completamente dos textos que vocês vão fazer, tá? Escritos, ok? A prova discursiva, isso aí não vai ser possível. O que eu estou falando para você é que cada parágrafo desse aqui, eu sei que é parágrafo único e exclusivamente por esses espaços, certo? Por quê, Sefra? Porque os textos que são publicados em revistas e em jornais, tipicamente, quando retirados da internet, eles, publicados na internet, não têm mais o recuo de primeira linha. É um recurso de internet, tá? De publicação, não é uma obrigatoriedade. Tem autores que sim publicam com essas questões específicas, mas quando o texto ele é justificado, tendenciosamente eles já colocam aí a diagramação do texto numa especificidade exclusiva da internet. Texto escrito, nem pensar. Tá? Então, esse recuo de primeira linha vai ser obrigatório lá na sua prova discursiva. Beleza? Outra análise que deve fazer, que é muito importante, a ideia específica que você vai aqui utilizar, que é no título. Aí você faz, Sefra, é a mesma coisa que eu vou usar lá na minha redação. Não. Por que não? Porque na dissertação argumentativa, você tem de saber que aquele texto que você vai produzir, não há obrigatoriedade de um título. O título ele é facultativo. Bom, se você quiser colocar, massa, mas não há pontuação para um título. O texto ele não é publicável. Então, como não é um texto publicável, aquele que você fará, como não é um texto publicável, não há obrigatoriedade. O seu texto ele, tem caráter avaliativo e não de publicação. Não é um artigo de opinião, não é uma carta aberta, então eu não vou publicar. Consequentemente, o título passa aí a não ser utilizado, se você assim quiser. Ok? Sefra, eu vou ganhar o que com isso? Espaço. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que vão realmente preencher ali as 30 linhas, porque sabem que tem poder para escrever. Para quem não tem, parece que o título dá aquela maquiagem, né? Coloca o título, você faz assim, poxa, eu já coloquei um título massa, mas o importante é o conteúdo do texto. Lembre-se que toda a parte de correção, tá, da redação, eles vão pedir, vão analisar que você, obviamente, tenha o tema desenvolvido ao longo do texto, que as argumentações elas sejam coerentes, tá? Então, o título ele não vai aí implicar, porque o título ele pode ser totalmente fictício. O título ele pode trabalhar com uma especificidade muito subjetiva, e é subjetivo, é um caráter subjetivo. Não é uma aplicação nem uma obrigação, é clara e relativa à fonte, ou seja, à revista ou ao jornal. Beleza? Então, vamos lá. Você tem aí como título Derrota da Censura, tá? Sefra, quando você fala na derrota da censura, e nesses parágrafos procedentes, esses que vão aí acompanhar o texto,
Você vai acompanhar numa análise bem prática e bem comum, que é o seguinte. Analisa-se aqui o contexto do título com a estrutura desse texto. Vocês vão ver palavras-chave, vocês vão ver palavras que vão aqui se sobressair. Constituição, o Brasil, artigo 20 do Código Civil, Constituição de novo, biografia de Roberto Carlos, Guimarães Rosa, Raul Seixas, proibições e tal. Então, vamos para a ideia de derrota da censura. Ok? Olha o texto, ele vai falar já com essa especificidade. Mas aí você diz assim, sabe, se eu começasse a ler o texto de cara, o que é que iria acontecer? Você, quando pegasse a primeira questão, automaticamente você já iria aqui ler o texto de novo. Por quê? Pela ansiedade. Se você começar a fazer a prova, começar a sua prova pela prova de língua portuguesa, pelas questões de língua portuguesa, você tendenciosamente vai buscar as questões e vai ler o texto de novo. Então, não lê o texto de cara. Busque as questões. Por quê, Céfalo? Porque o comando da questão vai fazer com que você volte lá para o texto, certo? Volte lá para o texto e já saiba, durante a leitura, o que você vai buscar. Então, é como se eu tivesse um script, ok? Então, você já sabe o que vai acompanhar. Massa? Então, olha só. Todo texto surge a partir de uma motivação qualquer. Ou seja, as intenções comunicativas. Beleza? Com relação ao texto acima, que estaria acima, o meu está ao lado, essa motivação foi o quê? Ou seja, qual é a intenção comunicativa do texto? O que foi, na verdade, a mola aí propulsora? O que é que proporcionou a produção desse texto? Alguma coisa tem de ter acontecido para que ele fosse produzido. Então, você pensa em que sequência? Você analisa dessa forma, ó, a ideia de causa, consequentemente, a relação de efeito, e aí você vai ver as possíveis análises ou as possíveis ou possível conclusão. Ou seja, aquilo que o autor escreveu tem de ter uma intenção. Eu tenho de buscar, na verdade, essa análise para que isso seja próprio para você ler. Não é um pensamento só dele, ele quer que você tenha conhecimento disso também. Então, olha só, sabe, se todo o texto surge a partir de uma motivação qualquer, ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando, ele está chegando para você já dizendo, ele quer saber qual é essa motivação. Dentre 5, qual é aquela que se aplica diretamente ao texto derrota na censura. Ok? Então, vamos lá. Questão número 2, Céfalo, vai trabalhar com o quê? Aqui já especifica uma relação importante em relação à ideia de funções sintáticas. Aqui começa aquela ideia de função sintática. Aí eu tenho aqui, ó, a decisão da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto que autoriza a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas de pessoas públicas pode ser um marco na história da liberdade de expressão no país. Primeira coisa que você vai perceber, quando você começa a ler os fragmentos textuais, que são aí utilizados nos enunciados das questões, você já começa a ter uma ideia do que o texto vai tratar sem ter lido ele ainda, certo? Eu já sei que o texto tem esse trecho. Aí ele continua. Com relação ao primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa que indica o termo que exerce uma função diferente da dos demais. Cuidado e preste atenção nas ideias implícitas, né, e as palavras elípticas, porque ó, a ideia que você diz aqui da função dos demais. Certo? Aqui tudo bem, tudo tranquilo. Sabe, eu tenho todas essas sequências aqui, ele quer saber a palavra, ou a expressão, nesse caso, que exerce uma função sintática diferente das dos demais. Ou seja, eu tenho aqui, nessa sequência, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá? Funções sintáticas que são diferentes, então eu tenho de buscar. Eu tenho aqui uma da comissão, tá? Buscando na sequência a ideia que você tem da Câmara, depois eu tenho a ideia de imagens, certo? Eu tenho de liberdade, de Constituição e Justiça, aqui ó, é outra. Veja que são os termos todos preposicionados. E, de novo, eu tenho a ideia da comissão, certo? Então, buscando nessa análise aqui que vocês estão vendo na questão, você vai analisar, Céfalo, olha só, o que é que eu tenho que prestar? Atenção. Vocês vão relacionar aqui aos chamados termos preposicionados. Certo? E quando você trabalha com termos preposicionados, eu vou observar o termo que vem antes. Como assim o termo que vem antes? O termo preposicionado, ele é um termo dependente. Tá? Ele não tem aí a sua função específica de ser núcleo. Tendenciosamente, nós temos 3 núcleos. Tá? Como é que nós vamos observar isso? Dentro dessa análise, vocês vão perceber, uma análise sintática, em que há termos que são importantes para que vocês usarem. Exemplo, você tem termos que são preposicionados, como vocês estão vendo aí,
tá? Nessa questão, eu já vou deixar aqui armadinho, que antes dele vai aparecer o que nós chamamos de substantivo, e esse substantivo vai ser um substantivo concreto, certo? Vai aparecer isso aqui. Quando isto acontece, esse termo preposicionado, o qual tenho de definir a função sintática, terá uma única função, chamada de adjunto adnominal, certo? Séfora, eu sei que o adjunto adnominal é um termo que indica posse, mas também é aquele termo que nós consideramos como o termo agente, ok? Se eu tenho essa análise, essa primeira aqui, eu vou saber que substantivo concreto é aquele que existe independente da sua vontade. Eu não tenho como definir aqui por questões físicas. Peguei é concreto, não peguei é abstrato. Esquece essa história. Quando você vai pensando nessa relação aqui, palavras em que você considera e que pode considerar, tá? Como uma relação, digamos assim. Deus, Saci, vamos pensar no diabo também, porque aí é a ideia oposta, né? Vamos pensar aqui em corrida. Olha só. Se eu disser para você, nessas palavras que aqui estão no quadro, e eu fosse definir como substantivo concreto e substantivo abstrato, olha o quão importante é o aspecto de morfologia. Para uma análise sintática, olha como a base de morfologia ela é necessária para que você avance. Os degraus, eles só são, na verdade, seguidos, se você começa, na verdade, de baixo. Eu tenho que ter uma sustentação, um alicerce para poder ponderar essa ideia que virá. Então, olha só. Se eu tenho um substantivo concreto mais um termo preposicionado, esse termo preposicionado automaticamente é adjunto adnominal. Aí você faz, sabe o que é? Eu tenho um problema. O que é adjunto adnominal? O adjunto adnominal ele é um termo que determina, especifica e qualifica um substantivo. Então, olha só. Determina, aqui não é determinar, tá? Determina, especifica e qualifica o substantivo. Adjunto adnominal, ele só diz respeito, eu vou fazer isso aqui e vou apagar, tá? Adjunto adnominal. Ele diz respeito exclusivamente. Ad significa junto, um prefixo que significa junto. Mas junto aqui de novo. Séfora, tudo isso aqui vai ser junto de quem? Olha só, anjo. Junto de quem? Do nome. Que nome, Séfora? Substantivo. Olha só. O adjunto adnominal, ele é um termo que só se refere ao substantivo. Só existe adjunto adnominal se ele estiver relacionado a um substantivo. Beleza? Já sabe. Adjunto adnominal é um termo que está junto do nome. Esse nome qual é? Substantivo. Não é adjetivo e não é advérbio. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque existe uma outra função sintática chamada complemento nominal, que também tem essa terminação, mas os nomes que a gramática, na verdade, cita, tá? Tem lá, termo que completa o sentido de um nome com preposição. Esse termo que completa o sentido de um nome com preposição, o termo que completa o sentido de um nome com preposição, certo? Esse nome é substantivo, adjetivo e advérbio. Mas nunca será um substantivo concreto. Só pode ser um substantivo abstrato. Daí a importância da parte morfológica, da relação dos substantivos, para você entender esse processo. Aí, olha só. Séfora, Deus é concreto ou abstrato? Amor, Deus existe independente da sua vontade. Eu estou falando em termos de nomear um ser. É assim que se classifica um substantivo. Um termo que nomeia um ser. Imagético, não imagético, inimaginável, o que for. Não importa. Tudo que está aqui dentro, que você está usando, que eu tenho aqui, são substantivos. Inclusive nós somos substantivos, tá? Eu como professora, você como aluno, você como candidato, substantivo. A partir do momento que eu digo seu nome e o meu nome, Séfora, somos ainda substantivos, mas agora próprios. Mas eu continuo com substantivo. Aí vem. Deus é concreto? Séfora é concreto. Ele existe independente da sua vontade. A nomeação desse termo aqui, eu não posso nomear um saci como Deus. Saci é saci. Dentro da sua unidade, em termos de significância, tem aqui, ó, saci, aquele menino negro, que tem uma perna só, que fuma cachimbo, que usa um chapeuzinho vermelho. Está aqui, ó, ele é um saci, ele é concreto. Eu não dou o nome de saci, isso aqui, nem esse piloto. Nem nada que eu use aqui é saci. Entenda que a determinação, o substantivo concreto, ele existe independente da sua vontade, em termos de nomeação. Não há uma relação de dependência com outro ser, certo?
Não é pela sua concretude física, é a sua unidade de nomeação como substantivo. Então eu digo aqui, Séfora, Saci e Deus, são concretos? São. Beijo é concreto? Não. Por que o beijo não é concreto? Anote aí. Vai lá, eu espero. Procurou um espaço? Pronto, anote. O substantivo abstrato indica ação, sentimento ou qualidade. Vou repetir. Substantivo abstrato indica sentimento, indica ação ou qualidade. Séfora, beijo indica ação, indica do ato de beijar. Olha como eu tenho a ideia de primitivo e derivado. Séfora, beijo indica ação, indica. Se eu dissesse para você o beijo da Mulher-Aranha, aqui, filme antigo, o beijo da Mulher-Aranha, tá? E eu pusesse aqui. E esse termo agora, vou sublinhar. Esse termo, certo? O que é que você tem aqui, especificamente? Séfora, se eu tivesse de classificar esse termo aqui, Mulher-Aranha, aqui eu tenho um beijo, qual seria a classificação dele? Bom, esse termo da Mulher-Aranha completa um nome, certo? Mas aqui é beijo, é substantivo abstrato. Se eu falo de substantivo abstrato, pode ser adjunta do nominal? Pode. Séfora, poderia ser um complemento nominal? Poderia, mas eu vou ter de fazer análise. Que análise? A análise é saber se esse termo aqui é um substantivo concreto ou abstrato, mas além disso, se for adjunta do nominal, ele é sempre o termo que indica posse. Sempre. O beijo é de quem? É dela. Indica posse, Séfora? Indica. Séfora, mas aqui você fez com substantivo abstrato, foi diferente desse, mas eu ainda vou fazer essa sequência. O substantivo que está aqui é um substantivo abstrato? É, mas por esse termo preposicionado indicar posse, o beijo é dela, a Mulher-Aranha é que beija, ela não é beijada, o beijo é dela, isso aqui é adjunto, adnominal. Não poderia ser complemento nominal, por quê? Porque o complemento nominal ele é um termo paciente. Aí você diz assim, caramba, isso aqui eu vou fazer com várias questões, vou principalmente com orações subordinadas. Entender quando a oração é subordinada completiva nominal, quando ela é objetiva indireta, quando ela é objeto direto, ou objetiva, né, direta. Então essa análise que nós estamos fazendo aqui, simples, ela já vai servir para você lá na frente. Vou apagar isso aqui, depois vocês voltam para vocês assistirem de novo, e aí não vai ter problema, tá? Séfora, o que é que você vai continuar aqui? Olha, se beijo aqui ele é abstrato, Séfora, fantasma é concreto? Lógico, fantasma, alma, mal-assombro, o que você quiser pensar. Por quê? Nomeia-se um ser. Não vou naquela casa não, que é cheia de mal-assombro. A ideia do mal-assombrado, eu acho muito estranho isso, porque olha só, quando você diz que uma casa é mal-assombrada, você pode ir, que não vai ter problema. Ela é mal-assombrada. Agora, se ela for uma casa bem assombrada, aí eu até teria medo de ir. Vocês não pensam nisso não, né? Tá bom, eu entendo. Mas eu penso. Substantivo concreto, o que é que você tem aqui como análise? Aqui, concreto. Séfora, diabo é concreto? Pois se Deus é concreto, o diabo também. Séfora, olha só, a corrida é concreto? Corrida não é concreto por quê? Indicação de correr. Então, a corrida das mulheres ao shopping. Já pensou? Eu estou falando de corrida das mulheres porque elas são, na verdade, têm mais grana e elas correm primeiro que os homens. Os homens vão depois, quando não tem mais roupa. As mulheres, elas tendem a ir mais rápido, tá? É uma questão aí feminista nem machista, não. Então, corrida das mulheres. Corrida das mulheres. Perceba aí a ideia possessiva. Analise aqui comigo. Séfora, corrida, substantivo abstrato. E aqui é o quê? Termo preposicionado. Veja o que é que tem antes. Corrida. Não é um substantivo abstrato? Séfora, então vou analisar aqui, se isso aqui, das mulheres, é um termo possessivo ou não. Vamos lá. A corrida de quem? Delas. A corrida delas, elas que correm, elas que agem. Adjunto, adnominal. Entendeu, anjo? Fácil demais. Pelo amor de Deus, isso aqui é fácil demais. Vou fazer isso aí na prova, tá? Nos textos. O massa de você começar a estudar essa parte de análise sintática é porque você vai poder pegar o texto inteiro e analisá-lo inteiro. Você faz, Séfora, não tenho tempo. Tem, anjo. Para as coisas que você gosta, você sempre vai ter tempo. Sempre. E ao cinema, assistir o Rei Leão, eu fui assistir. Rei Leão, assistir série, terminar lá Casa de Papel 3, de madrugada, entrando a fio. Um intervalinho entre uma cabeça e outra. Uma cabeça que eu digo, a cabeça de estudar e a cabeça de relaxar. Não é? Aquele intervalo que você tem de dar, porque senão você estoura. Aí você explode, você dá um tilt aí, é pior. Então, naquela hora de relaxar, de assistir a sériezinha, você vai pegando os textos. Na hora que você vai ao banheiro ali relaxar, aquele seu momento único de solidão eterna. É um momento em que você fica sozinho. Ninguém vai querer estar lá com você. Ninguém.
Não conheço. Desconheço, na verdade. Alguém que tenha sempre companhia. Só se for cachorro, né? Nossos cachorrinhos, gatos, sempre gostam ali, porque está de boa para eles. Mas um ser humano, não vai. É um momento seu de solidão. Estude, amor. Pega um dicionário, começa a ler as coisas. Pegue leis, começa a analisar. Aproveite o tempo que você tem. É numa hora dessa que você pega um texto, começa a destrinchar tudo. Sublinhar todos os termos preposicionados. Isso não vai estar na prova? Vai, Cefra. A FGV não já faz isso? Faz, eu já vi isso em outras provas, viu? Então vamos fazer, anjo. Não tem problema. É isso aqui que você tem que se concentrar. Tá ok? Então vamos nessa. Olha só. Cefra, já sei então nessa análise aqui de abstração para o termo corrida. Cuidado que essa ideia de concreto e abstrato não é essa ideia que você tem de prova concreta e prova abstrata. Certo? Ah, Cefra, me deu uma prova concreta de que fulano estava lá no lugar. Olha, tem uma filmagem, tenho aqui a fotografia, tenho aqui, digamos, uma nota do cartão que foi emitido dele, com a digital, com a senha. Isso aqui, o cartão dele não foi roubado, não tem BO, então foi ele que usou. Ah, eu emprestei para alguém, fulano estava onde, tem álibi. Toda essa análise ela é feita. Né? Apesar de agora você tem provas, tem a filmagem, a pessoa diz, a pessoa faz assim, não, não disse não. Eu não, isso aí não é verdade, eu não disse. Está lá, você ouviu e o cara disse, não, eu não ouvi. Então, assim, isso está virando banalidade, né? Isso aí, a verdade, ela está sendo destruída. Aquela história bíblica que você fala tanto, da verdade vos libertará, não sei em que momento vai libertar, porque está ficando cada vez mais difícil. Porque você quer falar a verdade e as pessoas dizem assim, não, mas não foi assim, não, mas não é assim, não, eu não disse isso. Ok, cada um tem sua consciência, cada um dorme com a cabeça, obviamente, que deseja, mais leve ou não, lá no travesseiro, né? Então, vamos para cá. Tirei isso daqui, ó. Virei. Foi aqui. Olha só. Cefra, então vamos para a análise 2, dessa que você já estava fazendo? Vamos lá. Se eu tiver um substantivo, tá? Abstrato, é aqui que você vai parar para pensar, tá, anjo? Mas um termo preposicionado, essa questão número 2 é só isso aqui que você tem que fazer. Mas o termo preposicionado, o que é que vai acontecer? Esse termo preposicionado aqui, ó, ao qual você vai denominar, tá? A qual você vai denominar, esse termo aqui, o qual você vai denominar, errando a regência agora. Então, dentro dessa análise aqui, quem é que você vai denominar e determinar? Certo? Eu vou determinar esse termo aqui, ó. Então, eu tenho termo preposicionado. Ele pode ser o quê? Lá vai. Termo preposicionado, eu tenho aqui um adjunto adnominal, que eu já sei que é um termo que indica o quê? Posse. Ou é um termo agente. Mas agora ele também pode ser o quê, anjo? Complemento nominal. Se eu digo para você que ele também pode ser um complemento nominal, eu tenho de saber agora qual é a análise que eu faço. Para ser um complemento nominal, esse termo obrigatoriamente tem de ser um termo paciente. Mas se ele não for paciente, ele pode ser também destinatário. Isso aqui é para a sua vida, para as próximas questões que você fará, tá? Que você fará essas questões, as próximas, e nunca mais vai ter dúvida. Mas nunca mais. Ok? Aí você faz, mas espera aí. Ele pode ser dois termos, pode ser o complemento nominal e pode ser o adjunto adnominal? Pode. Mas você já sabe que o adjunto adnominal ele é um termo possessivo. E você sabe que o complemento nominal é paciente. Então, eu vou analisar. Não vai doer. Certo? Vamos para cá. Análise 3 aqui. Olha o que é que você vai encontrar. Se eu tiver um adjetivo ou um advérbio, esqueminha legal para você anotar aí no seu post-it e coloca na parede. Advérbio, mais um termo preposicionado, tem de ter, né? Um termo preposicionado. O que é que eu vou ter como classificação? Um único termo. Pela lógica, tem de ser o adjunto adnominal. Não é assim? Não pode. Por quê, Cefro? Porque adjetivo e advérbio não dizem respeito ao adjunto adnominal. Então, não pode ser isso aqui. Então, vai ser sempre quem? Obviamente, um complemento nominal. Em sua maioria, em sua análise máxima, o complemento nominal, ligado aqui aos termos de adjetivo ou advérbio, tá? Que vão aparecer para questões como vocês, sempre vai ser analisado dessa forma. Então, o termo aqui, ó, termo preposicionado, quando estiver ligado a um adjetivo ou um advérbio, sempre vai ser complemento nominal. Se for um substantivo concreto, um termo preposicionado é sempre adjunto adnominal. Quando é que eu paro para analisar? Quando o substantivo ele é abstrato. Beleza?
Tranquilo? Preste atenção nisso aqui, anota quando você quiser, depois eu vou ter de apagar e você já acompanha daí. Massa? Então vamos lá. Certo? Então voltando aqui para a tela, tá? Você tem aí, ó, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Você vai analisar os termos em separado. Você tem a decisão da comissão, certo? Eu tenho a decisão dela, tá aqui, é da comissão, certo? Aí depois você tem o quê? A decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Então eu tenho Comissão de Constituição e Justiça. E eu ainda tenho aqui a Justiça da Câmara. Depois eu tenho de Imagens. Depois eu tenho da Liberdade. Então, pontuando a ideia de Constituição e Justiça, da Liberdade, de Imagens, da Câmara, e da Comissão, está tudo certo, são esses termos aqui que vocês estão vendo. Então, como é que nós vamos analisar? Prestar atenção sempre o termo que vem antes. Então, preste atenção aqui comigo. Certo? Se eu tenho uma decisão da comissão, a decisão não é dela? Decisão é um termo abstrato ou seria um substantivo concreto. Certo? A decisão é do ato de decidir, para haver olha, uma decisão, você não faz isso. A decisão vem do ato de decidir, ele é um substantivo abstrato, é uma questão subjetiva. Então, se eu tenho um substantivo abstrato, consequentemente da comissão vai ser pontuado como o quê? Olha, a decisão não é dela, não é da comissão, então se eu tenho da comissão, isso aqui é adjunto, adnominal, certo? Ele quer que você diga que, com relação ao primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa que indica o termo que exerce uma função diferente da dos demais, ou seja, tem uma que é diferente, tem 4 iguais, tá? 4 que são iguais. Então, vamos analisar. Certo? Eu tenho aí, ó, da comissão é adjunto adnominal. Então, vamos aqui, da comissão, adjunto adnominal. Risca a prova toda, viu? Risca a prova toda. Certo? Eu não preciso ler o texto para isso, não. Não, são aquelas questões que você vai fazendo sozinho. Aí, vamos lá. Segundo termo que você tem aí, a decisão da comissão, ele está pedindo agora de Constituição e Justiça, está aqui. De Constituição e Justiça, está ligado a quem? A comissão. Certo? A Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão direcionada à Constituição e Justiça ou é uma comissão dela? A comissão característica dela. Aí você diz assim, a comissão da Constituição. A Constituição, ela está relacionada à comissão no sentido específico de ser agente ou paciente. A comissão não é de Constituição e Justiça? Não é dela? Não existe uma propriedade? Então, aí, adjunto adnominal. Certo? Você já está pensando aí. É especificamente, tá? Quando você vai analisar aí a ideia de Constituição e Justiça, também é adjunto adnominal. Aí vamos de novo. Então, vamos colocar aqui, ó, de Constituição e Justiça, adjunto adnominal. Vamos para a próxima sequência, quando ele diz na letra A aqui, que é da Câmara. Ele diz que a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é a justiça de quem? Dela. Olha como aqui é fácil, de posse. Justiça dela, certo? A Câmara julga ou é julgada? Nesse caso aí, a justiça da Câmara, tá? Olha que é a Constituição e Justiça da Câmara, é ela que faz isso. Ela não é julgada, ela julga. Então, nesse caso aí, você tem um adjunto também na ideia da Câmara. Então, eu vou ficar com 2 alternativas. Ou ela está relacionada à ideia de imagens ou da liberdade. Quando você vai aqui para a liberdade, a história da liberdade é a história dela. Séfora, história, tá? É um termo que é abstrato ou concreto. Bom, é concreto. Não tem como você aqui classificar este termo e não seja um adjunto adnominal, porque é a história da liberdade de expressão no país. É a história dela, da liberdade. Quando você vai lá para a divulgação de imagens, aí você faz assim, ó. A divulgação de imagens, analisa aqui comigo. Você vai me dizer, as imagens, a divulgação de imagens, as imagens divulgam ou elas são divulgadas? Só faça essa análise comigo. A divulgação de imagens, as imagens, elas divulgam ou elas são divulgadas? Elas são divulgadas. Você está vendo como elas sofrem? A divulgação das imagens, alguém divulga, ok, então as imagens, elas são divulgadas. Ela não sofre, então ela é um termo o quê, amor? Paciente. Se ela é um termo paciente, ela está ligada à divulgação, que é do ato de divulgar. Eu sei que divulgação é um substantivo o quê? Abstrato. Se ele é um substantivo abstrato ligado a esse termo preposicionado que está aqui, consequentemente, eu vou fazer essa análise. A imagem divulga ou é divulgada? Sabe, essa Constituição e Justiça aqui,
A comissão é delas ou é direcionada a elas? É delas. Cefro, a justiça da Câmara, a Câmara sofre a justiça ou a justiça ela aplica? Ela aplica, porque é a justiça da Câmara, não é a justiça do Senado. Cefro, a história da liberdade. A liberdade tem uma história, a história é direcionada a ela, a história é dela. Eu conto a história dela ou é ela que conta uma outra história? A história é da liberdade, até porque isso aqui é concreto. Tá? Então, quando eu digo a decisão da comissão, a comissão é que toma a decisão. Ela toma, ela tem propriedade. De novo, é um termo agente. Então, nesse caso aqui, amor, quando você vai pensar na divulgação de imagens, a divulgação de imagens, as imagens elas são divulgadas. Nesse caso, ele é um termo que eu chamo de complemento nominal. Então, a única em que você tem uma análise aí diferente, exerce uma função sintática diferente, é a letra B, de imagens. Cefro, eu faço isso quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Estuda, pega isso no texto e começa a analisar. É tal qual que você vai fazer, por exemplo, com a análise de questões específicas para as orações. Porque, olha, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de aprovar, em caráter conclusivo, o projeto que autoriza a divulgação de imagens. Quando ele diz o projeto que autoriza, esse quezinho aqui é aquele que você faz, o projeto, o qual. Preste atenção e olha na tela, tá? O projeto o qual autoriza. Então, esse que está retomando aqui, ó, retomando o projeto. Ele tem um poder que nós chamamos de relação de coesão, certo? Essa coesão que ele está fazendo é com o termo projeto. Consequentemente, projeto tende a exercer a mesma função sintática do que? Porque o pronome relativo é isso. O pronome relativo, ele mantém uma relação com o termo antecedente. E esse termo antecedente, eles têm a mesma função sintática e semântica. Certo? Se eu tenho a mesma função sintática e semântica, projeto e que são iguais, com a mesma análise semântica, e sintaticamente também. Aí você faz, como é que eu analiso isso sintaticamente? Tira o que daqui, tira ele daqui. Fica só com a frase. O projeto e a oração procedente. Ó, o projeto autoriza a divulgação de imagens. Quem é que autoriza a divulgação? O projeto. Certo? Então, o projeto é o quê? Sujeito. Qual é a função sintática do quê? Sujeito. Eles são o quê? Relativos. Está aí, ó. Pronome relativo é isso. A função sintática do que tem de ser a mesma função sintática do termo antecedente. Aí pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal. Aí preste atenção. O que só vai exercer função sintática quando ele é pronome relativo. Quando ele é conjunção, a função dele é só o quê? Ligar. Conecta orações. Uma coordenada, geralmente, ou uma principal, a uma subordinada. Certo? Então, isso é típico. Então, quando você vai aqui buscar essas informações, ele diz, o projeto que autoriza a divulgação de imagens, escritas e informações biográficas de pessoas públicas pode ser um marco na história da liberdade de expressão no país. Preste atenção à medida que vocês forem lendo os textos, os verbos, as locuções verbais. Olha a ideia de modalização de discurso. Certo? O que é que significa isso, Cefro? É quando você diz pode ser, é uma possibilidade, não é o deve ser. Pode ser mudada é porque há uma possibilidade. Quando você diz deve ser mudado, é uma obrigação. Então, eu já modalizo o meu texto na hora de interpretar. Eu já sei que quando ele diz deve, é uma obrigação. Você deve usar o cinto de segurança ao dirigir. Certo? Você, quem está aqui de passageiro, quem está lá atrás, tem de usar. Cefro, olha só, tem de usar. A ideia que você vai usar aqui, o cinto de segurança, você deve usar, não é que você pode usar. Isso seria uma possibilidade, seria uma escolha. Então, atentem para essas construções à medida que vocês forem lendo. Mas a número 2, ó, nós já respondemos. Resposta, então, letra B de amor. Ok? Massa. Não entendeu? Repete isso aqui, tá? Ok, vamos lá. Aí ele diz aqui na sequência, ó, na questão 3. Ele diz, a frase que exemplifica uma variação linguística. Importante esse assunto aqui em relação a essa questão do conteúdo programático da Fundação, que é a frase que exemplifica uma variação linguística diferente da dos demais segmentos destacados é. Quando você vai pensar nessa ideia especificamente, há elementos em que você tem aqui de pontuar, que são aí, fazem parte da variação linguística. Então, nós vamos analisar a parte da variação linguística em termos de construção do texto, e aí vamos analisar tudo aquilo que ele prioriza como dos demais. Eu já marco para vocês aqui a ideia dos segmentos destacados. Certo? Isso aí sem problema. Beleza? Vamos para a próxima. A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto que, olha, fiz lá na 2, ó, autoriza a divulgação de imagens e escritos e informações biográficas de pessoas públicas, pode ser um marco na história e liberdade de expressão no país. O que é que ele diz? Se compararmos os termos sublinhados, nesse caso, você tem aqui
país e o quê, ok? Vemos que o primeiro tem seu significado esclarecido pelo texto, o projeto, enquanto o segundo tem seu significado esclarecido pela situação de produção do texto. Ou seja, por sabermos que o artigo foi publicado no Brasil, inferimos que esse país referido é o Brasil. Ok? Uma questão de inferência. Você vai chegar a uma conclusão. Isso você interpreta. Isso não é compreensão, isso é interpretativo. Tá? O termo do segundo parágrafo, que também tem seu significado esclarecido pela situação de produção do texto, é... Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui nessa questão específica. Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. Letra B, até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. Na letra C, o artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição, que veta a censura. Só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. E a letra E é o império da chapa branca cravado numa sociedade que caminha para o pluralismo, a transparência e a troca de opiniões. Preste atenção em análises, tá? Olha só o que é que você vai ver. Quando você diz até agora o Brasil, especificamente você está tratando do país de forma bem explícita, né? Aqui está bem claro que é o país. Ele diz que o Brasil vem caminhando. Para ele falar, por exemplo, como ele falou com você aqui, no enunciado da questão, ele quer, se compararmos os termos sublinhados, vemos que o primeiro tem seu significado esclarecido pelo texto, que é o projeto, o processo de retomada, enquanto o segundo tem seu significado esclarecido pela situação de produção, ou seja, se eu publico o texto, o artigo no Brasil, consequentemente, o país referido aqui é o Brasil. O que é que ele quer saber? O termo do segundo parágrafo, que também tem seu significado esclarecido pela situação de produção do texto. Qual foi aqui a análise de produção de texto? Quando ele diz nessa situação, ó, pela situação de produção do texto, tá? Ou seja, por sabermos que o artigo foi publicado no Brasil, inferimos que esse país é o Brasil. Diferente de você ter aqui esclarecido pelo texto. Ele quer a situação de produção do texto, tal qual tem aqui país. Então, é aquela palavra que você vai subentender no decorrer do texto. Então, vamos para cá. Você vai analisar agora. O Brasil está explícito. Aí ele diz, até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. Ou seja, desde outros tempos, ele vem fazendo isso. Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo, ou seja, nunca deixou de caminhar. Na letra C, o artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição, que veta a censura. Esse aqui, retomado pelo termo Constituição, porque ele é um pronome relativo, ó, com a Constituição, a qual veta a censura. Ele está explicativo aqui. Então, ele é um pronome relativo, certo? E esse pronome relativo, neste caso, tá? Deixa eu apagar de novo. E este pronome relativo aqui está sendo retomado. Então, ó, a Constituição, a qual veta a censura. Ele está explicativo. Esse termo que veta a censura. Então, nesse caso aqui, você tem um termo que é retomado no contexto. É no texto, é tal qual o primeiro. Então, não é a que eu quero. Eu já vou eliminar isso aqui, ó. Isso aqui eu já elimino. Ok? Já eliminei. Aí vamos para a letra D. Só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. Bom, pelo biografado ou pela sua família, a ideia de sua família que você vai subentender o quê? É por uma pessoa que está sendo avaliada ou, obviamente, pela família. A utilizar a ideia de que podem ser mostradas ou pensar que aqui seja um termo que você vai recuperar pela ideia de contexto como número 2, pouco provável, porque olha a letra E. É o império da chapa branca cravado na sociedade que caminha, ou seja, uma sociedade a qual caminha. Então, também não é a letra E. Céforo, até agora o Brasil está explícito aqui. Também não olha. Eu vou para B e D. Aí você faz, Céforo, eu fico com duas questões, eu sempre marcar errada. Aí você olha para cá. Olha, anjo. Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo. Quando essa palavra agora, ela tem um processo enorme histórico. Quando ele diz até agora, desde os tempos passados, remotos, até agora. Agora, na produção do meu texto. O Brasil ele vem caminhando no obscurantismo tocante à publicação ou filmagem de biografia. Na letra D diz, só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. Eu não tenho aqui de fazer análise nenhuma. Ah, eu quero saber quem é a família do cara? Não pode.
Isso não é uma análise importante. Mas aqui, quando você diz até agora, tem uma ideia temporal enorme e histórica. É um valor histórico. Eu subentendo, olha a ideia, que aqui com essa palavra agora, você tem um conceito que nós chamamos de pressuposto. Séfora, esse é um caráter que você tem de pressuposto? Por quê? Porque eu tenho um marcador linguístico. Essa palavra agora me dá a ideia de que, desde os tempos passados, nós também caminhamos no obscurantismo, no tocante à publicação ou filmagens, tá? De biografias. Então, isso não é de agora. Isso é até agora, ou seja, desde o passado. Aqui eu tenho o que nós chamamos de marcador linguístico. Pessoas, preste atenção. Só existe marcador linguístico no processo que você tem aqui, especificamente, que não é a relação de subentendido. É a relação que você tem clara e evidente de subentender uma palavra por meio de uma história. Entenda, dentro dela existe um processo específico de análise por causa do marcador. Você disse, Séfora, então isso é um pressuposto? É. O que é um pressuposto? É quando você tem um marcador linguístico que faz você ler algo que não está explícito. É diferente do que está aqui. A letra dela é explícita. Ele só está dizendo que só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. Ou seja, ou por uma ou por outra. Certo? Informações avalizadas pelo biografado. Ou seja, é ele que age. Só ele que pode fazer algo. Eu não tenho aqui a ideia. Só se eu quiser saber quem era a família. Séfora, então não é essa. Não. Resposta. Letra B. Porque ele é um marcador linguístico. E aqui, anote aí para você. Ele é um pressuposto. Certo? Quando se trata de pronome relativo, você não tem relação pressuposto. Você tem, na verdade, uma relação explícita, você retoma. Então, agora é que tem essa característica. Beleza? Então, vamos lá. Aí você vem para a próxima questão aqui. Já respondemos essa, então, né? Questão número 5. Isso aí é a interpretação do fragmento, mas este fragmento aqui, não é o do texto, então eu posso fazer sozinho. Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. Beleza? Então, nesse tocante aqui, tá? De filmagem de biografias. Então, você diz aqui, assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta do fragmento acima. Não é do texto, então é do fragmento. Então, beleza. Ele diz aqui, até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografia. Vem para a tela. No que se refere à publicação ou filmagem de biografia, o cenário vem se tornando a cada dia mais obscuro. Sabe que questão é essa? A questão trabalha com interpretação e ela vem com aquele processo de reescrita, certo? Mudança de escrita, ou seja, escrevê-la de uma nova forma. O que é que eu vou usar? Os casos de sinônimos, as relações que você tem de concordância, as questões de pontuação numa questão só. Então, atentem. Questões que estão lá no seu edital podem estar aqui encaixadas numa única questão. Processo de reescrita é um processo que requer atenção sua. Requer. Então, eu olho para cá. Se eu digo que até agora o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagens de biografias, eu quero que você me diga uma interpretação correta desse fragmento, obviamente. Então, vamos lá. No que se refere à publicação ou filmagens de biografias, o cenário vem se tornando a cada dia mais obscuro. Olha, não é que ele vem se tornando a cada dia mais obscuro. Até agora, nós caminhamos nós estamos nesse caminho. Tá? Até agora, o Brasil ele vem caminhando no obscurantismo. Então, é desde o passado. Não é a ideia de dizer a cada dia mais obscuro. E outra, quando ele vai dizer aqui, ele diz a cada dia mais obscuro. Eu não tenho esse elemento aqui, não. Ele está falando que vem caminhando no obscurantismo. Dizer que a cada dia mais, nós viveríamos hoje o quê? A proibição geral, né? A censura total. Quase. Letra B. O Brasil prefere manter o obscurantismo de certas biografias. Aí você faz assim, Séfora, de certas. Então, algumas pessoas são publicadas, outras não. Será que é isso? Ele fala, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagens de biografia. De certas biografias, a fim de preservar os biografados, ou seja, algumas pessoas eu faço a biografia, outras não, eu preservo? Como assim? Não existe isso. Na letra C, nosso país ainda está bastante atrasado no que diz respeito à filmagem ou publicação de biografias. Olha, ainda está, porque tem uma relação de tempo, né? Vivemos ainda
nessa condição, vivemos ainda no obscurantismo, ainda, ou seja, até agora é a mesma análise. Quando ele diz aqui, ainda está, ainda é porque desde outros tempos nós também já vivemos isso. Porque na letra D diz que as leis brasileiras não permitem ainda que se publiquem biografias que não possam ser filmadas. Aí isso aqui nem pensar. Isso aqui é quando você já está cansado, aí vê o nome filmada, biografia, não sabe o que está fazendo, bufo, marca essa na loucura, né? Na insanidade, quando a fome está batendo. Aqui não vai ser você não, tá? Na letra E, pouco a pouco nosso país vem libertando... Não, aí você já sabe que não tem nada a ver. Resposta correta, qual é? Aqui, ó, a ideia. Letra C, nosso país ainda está bastante atrasado. Fácil, né? Isso aqui você fazendo, e refazendo, e pegando outras questões, fazendo de novo, bicho, fica muito claro para você. Certeza. Nem se preocupa. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Questão aí de número 11, que envolve charge. Agora, outro gênero textual. Vamos trabalhar aqui com a análise que você tem, tanto do visual e também do verbal. Certo? Os dois Vs. Serve a charge sempre é uma crítica? Não. A charge ela pode fazer, óbvio, uma alusão a um contexto social. Muitas das vezes são contextos, quando você vê essa imagem aqui especificamente, com data de nascimento e data morte, você já percebe a ideia de uma homenagem, tem uma caracterização diferente do que uma crítica social propriamente dita. Beleza? Então vamos lá. Ele diz aqui, a charge acima é uma homenagem a Stephen Hawking, tá? Que diz que, destacando o fato de o cientista, preste atenção, ter alcançado o céu após a sua morte. Perceba a fala de Einstein. Analisando aqui a tela, tá? E analisando a charge, olha, Galileu, a mente brilhante que estávamos esperando, olha a carinha de Einstein, olha a carinha também de Galileu, veja os objetos que ele usa, roupas diferentes. Você vê aqui a caracterização de Stephen Hawking, você está percebendo toda a caracterização na cadeira, tecnologia, o uso, toda a parte de apoio, como era a cadeira dele, e tem umas asinhas na cadeira, certo? Aí ele diz, a charge acima é uma homenagem a Stephen Hawking, destacando o fato de o cientista, vamos destacar o fato, de ter alcançado o céu após a sua morte. Certo, ele alcançou o céu após a sua morte. Olha, eu só percebo de fato que é céu porque aqui tem nuvens, certo? Se não tivessem essas nuvens, eu não teria. Então, a ideia do destaque é esse, que ele chegou ao céu. Numa charge, quando eu quero fazer uma homenagem, então quando eu digo que ele alcançou o céu após a sua morte, eu poderia imaginar que ele, em vida, não fez tantas coisas boas, ou que fez. Isso é muito relativo de chegar ao céu. Né? Isso é muito para uma visão própria de uma determinada sociedade ou por parte daquilo que crê. Então, é dentro de uma análise aqui pouco provável para destacar o fato. Tá? A ideia de destaque de fato. Séfora, mostrar determinação no combate à doença. Não, isso aqui você já elimina, que não tem nada a ver. Ser comparado a cientistas famosos também. Você não vai fazer uma charge como essa para comparar cientistas famosos. Certo? Não é uma comparação. Veja, a mente brilhante que estávamos esperando, ou seja, nós estávamos esperando a mente brilhante, esta é a mente brilhante que estávamos esperando. Então, ser reconhecido como uma mente brilhante tem uma análise, ele é reconhecido por Einstein, olha só, não foi a sociedade, ele foi reconhecido como mente brilhante por Einstein. Algumas pessoas podem não considerar, mas Einstein aqui considera localizar seus interesses no estudo de física. Pouco provável isso aqui. Né? Não tem nada de localização. Você diz, Séfora, mas ter alcançado o céu após a sua morte e ser reconhecido como uma mente brilhante, não teria a mesma avaliação, nesse caso subjetiva? Nem tanto, porque quando você diz ser reconhecido, e ele está falando aqui do fato, é uma homenagem. Quando você fala de ter alcançado o céu após a sua morte, isso não é homenagem. Percebe? Então, a questão mais adequada, letra D. Beleza? Então, vamos lá. Essa charge traz elementos verbais. A fala de Einstein e elementos imagísticos entre os significados construídos pelos dados da imagem. Não está correta qual afirmação? Vamos a ela. Aí vem aquela questão que ela é antididática, certo? É o que não está correto, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? As asas na cadeira de rodas indicam a pureza angelical do cientista falecido. Nós avaliamos agora. Ter asa na cadeira é porque as pessoas que vão para o céu têm, na verdade, a ideia de ser um anjo. Não sei se você vai pensar dessa forma, né? Porque dizer as asas na cadeira de roda indicam a pureza angelical do cientista, não é a pureza angelical, é porque as pessoas que vão para o céu você considera um anjo, vão estar lá, olha, é um anjo que está lá em proteção. Não é a pureza angelical, mas vamos ver.
A aparência da cadeira de rodas indica, letra B, ó, indica a alta tecnologia de que dispunha o cientista morto. Aí não, porque na charge você poderia fazer de outra maneira. Então, uma cadeira mais simples, aí não teria problema, mas é para caracterizar mais a imagem, né, de quem você quer retratar. Eu preciso aproximar o máximo possível daquilo que era o real, certo? Dizer que a aparência de cadeira de rodas indica alta tecnologia, não. Ele foi fazendo essa adaptação até para que houvesse, fosse audível, né, a fala, porque ele não conseguia falar, isso foi feito pelo computador. É uma maravilha, a mente daquele cara é algo assim anormal, é fora do comum. A gestualidade de Einstein mostra alegria na recepção a Stephen Hawking. Olha, dizer que o gestual de Einstein, ele só faz isso, ó, isso aqui. Ele só mostra a pessoa, não mostra alegria, ele não está vibrando, tá? Como você quando acertar as questões. Ele, na verdade, tem uma outra, ele só faz isso. Então, dizer que a gestualidade de Einstein mostra alegria, pouco provável, tá? Aqui, realmente, você já vai eliminar, certo? Aí, vamos lá para a próxima. A espécie de luneta em uma das mãos de Galileu se refere à sua atividade de observador astronômico. Aí você faz assim, sabe o que é? É porque ele está dizendo aqui não está correta. Se eu digo a gestualidade de Einstein, que mostra alegria na recepção de Stephen Hawking, você pode, na verdade, caracterizar... Não, ele não está alegre, né? Mas ele quer que não está correta em relação à fala de Einstein. Einstein diz assim, ó, Einstein faz isso. Está aqui... Deixa eu voltar. Olha, Galileu, a mente brilhante que estávamos esperando. Ele está sorrindo. Não é esse gestual. É isso aqui associado à fala, certo? Se eu associo a fala, isso aqui, há uma certa alegria, porque, digamos, ele está aqui recebendo uma pessoa com a qual ele quer conviver, mas também que admira. É a mente brilhante que estávamos esperando, ou seja, as pessoas já estavam esperando. Então, nesse gestual aí, quando ele fala, gestualidade de Einstein mostra alegria na recepção, é relativo, né, pelo rosto dele. Não só aqui a mão está só mostrando, mas aí eu vou usar o quê? A ideia do visual inteiro. Por isso que ele diz, traz elementos verbais, a fala de Einstein, e elementos imagísticos. Então, eu tenho de analisar a imagem, não fica só aqui, fica aqui também. Ele está com a boquinha aberta, né? Então, ele está lá, sorrindo, do jeitinho dele, certo? Então, gestualidade pode ser considerado, digamos assim, né? Mas é uma consideração em termos de gestual de alegria, que não é aquela de vibração. É uma gestualidade razoável, tá? Porque também não é o momento, né? Aí ele diz que a espécie de luneta em uma das mãos de Galileu se refere à sua atividade, assim como a cadeira está associada a Stephen Hawking, tá? A ideia da luneta associa-se a Galileu. Então, você tem aquela relação de dizer, sim, está coerente, né? Sim, está coerente, isso aqui. Ok? Está coerente, porque quando você risca em cima, parece que está errado, né? Não sublinhar. Isso aqui está coerente. Eu tenho que fazer essa caracterização da luneta, tá? Para que haja isso. Olha que as fotos de Einstein que você vê na internet estão todas sorrindo, né? Então, você tem essa característica gestual. A luneta, porque você vai lembrar de Galileu, certo? Na letra E, as roupas dos cientistas estão adequadas à época em que viveram? Estão. Perceba que a relação que você tem aqui de peças de roupa, olha de Galileu Galilei, bem mais antiga do que a de Einstein, né? Você está falando aqui de épocas bem distintas, certo? Então, sim, estão coerentes, isso aí é fato, tá? Coerentes de fato. Então, aqui, ok. Vamos analisar. Aqui está ok, aqui está ok, aqui está ok. Aí você disse, então, peraí. A aparência da cadeira de rodas indica a alta tecnologia de que dispunha o cientista morto. Dizer que não está correta, ela está. A aparência da cadeira de rodas indica alta tecnologia? Sim, eu poderia ter caracterizado de outra maneira? Poderia, mas aí não ficaria tão firme em relação ao personagem, aquela pessoa que eu quero caracterizar. Então, aqui está coerente. O que é que vai ser aí mais adequado para não estar correta a afirmação? É a da letra A, por causa dessas questões da asa na cadeira de rodas indicam a pureza angelical do cientista. Se é na cadeira, então não faz parte da pureza angelical do cientista. Perceba isso aqui, ó. A pureza angelical do cientista falecido, certo? É a pureza angelical dele. Olha o adjunto adnominal. As asas na cadeira de rodas, as asas na cadeira indicam a pureza dele. As asas na cadeira indicam, na verdade, a relação
na cadeira, não no cientista, certo? Então, aí é o que está inadequado. Só por causa disso aqui, ó. É a certa que está errada. Compreende? Então, beleza. Vamos lá. 13. Sobre a frase dita por Einstein, o que é correto afirmar? Então, vamos fazer a análise agora, já no recurso específico de sintaxe. Trabalha com as questões de vocativo, a parte de adjetivo qualificativo, as questões relacionadas aí ao que está implícito, o emprego da vírgula quanto à questão de pontuação, certo? O emprego da forma óleo, que é desaconselhável. Então, vamos analisar aqui a questão da número 13. Beleza? Vocês bem sabem muito bem, que o vocativo é um termo, dos termos em relação à pontuação, que obrigatoriamente deve ser separado por vírgula, certo? O vocativo, ele tem de ser separado por vírgula. Mas isso aqui só vai acontecer se tiver um termo antes, tá? Tem um termo antes e um termo depois. Geralmente, um sujeito e o verbo. Mas se eu quiser pegar o vocativo e colocá-lo no início, eu vou isolar aqui o vocativo, ó. Ok? E, obviamente, tiro isso aqui, né? Vou tirar esse vocativo daqui. Aqui eu elimino. Ele vem para cá. Se eu não quiser, amor, eu posso colocar lá no final. Eu posso andar com ele em qualquer lugar. O vocativo é o termo que eu vou fazer o chamamento. Certo? É o termo que você vai fazer o chamamento. Aí se eu digo, ó, Flávio, parabéns. E eu só mando isso aqui como mensagem, só digo isso, certo? Isso aqui não tem a presença aqui de um vocativo. Por quê? Porque aqui é o nome dele, Flávio, parabéns. Se eu quero, na verdade, falar com Flávio, eu vou dizer, Flávio, parabéns. Se eu não quiser dizer assim, não há nada que me impeça de dizer parabéns, Flávio. Nada. Absolutamente nada que me impeça. Então, aqui, do jeito que ele falou, em termos de, por ser um vocativo, o termo Galileu deveria ser colocado no início da frase, nem pensar. O que é que eu tenho de saber em relação à pontuação? E principalmente quanto ao uso aí da vírgula, ou antes ou depois, o que seria pontuado. Você tem de saber disso aqui, ó. A vírgula, tá? Anota que isso aqui é importante. Isso aqui você vai ficar e vai guardar para sempre. A vírgula é isso, ó. A vírgula, ela é 10, tá? A vírgula é 10. Então, você vai pensar comigo. Se a vírgula é 10, sabe o que é que ela faz? Ela desloca. Termos deslocados, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, a ideia de você ter um termo, objeto indireto que foi deslocado, a ideia de você deslocar o termo, você vai ter que pontuar. A vírgula ela também faz o quê? Ela explica. Tipicamente, a ideia de explica, ela vai aparecer na oração subordinada, adjetiva e explicativa, certo? É aquela que vem com pronome relativo e, tipicamente, ela vai vir assim. Ela é explicativa, tem de vir. Esse ezinho enumera, ok? Termos sequenciados, por exemplo, termos de mesmas funções sintáticas. Ela vai também, ó, especifica. Ela especifica, por exemplo, quem não é o sujeito, quem é o sujeito, quem é o vocativo, quem é um aposto, então é especificador. Você tem aqui com o I, isola, e o S, separa. Safra, nessa parte aqui de isola, o que é que nós temos? Termos isolados. Os termos deslocados, o aposto, o vocativo, ele tem que estar isolado. Obrigatoriamente. Esse termo que fica isolado tem de ser com a vírgula obrigatória. Vocativo e aposto. Amor, não existe aposto. E não existe vocativo sem vírgula. Se for um aposto, e nesse caso, especificador não, mas o aposto explicativo. Se ele explica, consequentemente está aqui, na função do aposto. Tá? Então, preste atenção no que é que ele está dizendo. Sobre a frase dita por Einstein, é correto afirmar que o termo Galileu, por ser um vocativo, deveria ser colocado no início da frase. Certo? Não concordo, não. Porque isso aqui deveria é poder. É obrigação. Não tem como dizer deveria. Eu posso colocar o vocativo onde eu quiser. Olha, Galileu. Galileu, olha. Tanto faz. Tá? Então, isso aqui, no way. Certo? O adjetivo brilhante, por ser um adjetivo qualificativo, deveria vir antes do substantivo mente. Mente brilhante, brilhantemente. Espera aí. Quando eu digo o adjetivo brilhante, por ser um adjetivo qualificativo, beleza. Deveria vir antes do substantivo mente, então eu digo brilhantemente. Se eu disser brilhantemente, isso aqui pode soar mal. Então, a ideia de eu utilizar o brilhante depois é para evitar até cacofonia. Então, isso aqui também não está coerente. Certo? Não está adequado. Ele quer o correto. Cefra, na letra C, o pronome nós, implícito, está escondidinho, facilmente identificado pela desinência do verbo. Estávamos esperando.
Se refere a todos os habitantes do céu. Não posso dizer isso. Posso dizer que é correto afirmar sobre a frase de Einstein? A mente brilhante que nós estávamos esperando, ou seja, que estávamos esperando. Quando ele diz isso aqui, refere-se a todos, não posso generalizar, também não vai. Ai, Séfora, não vai rolar isso aí. Aí você faz, espera aí, eu tenho que analisar tudo, né? Então vamos ver. O termo Galileu deveria aparecer entre vírgulas por ser um vocativo. Aí você já vai aqui olhar de lado, aí você faz assim, caramba, isso aí poderia. Né? Eu vou voltar lá na charge. Porque na letra E, o emprego da forma olha é desaconselhável por pertencer à linguagem coloquial. Isso é uma charge, certo? Isso é uma charge. Eu vou lá para a alternativa não, para a questão. Vou voltar aqui, certo? Olha só. Ele diz que Galileu deveria estar entre vírgulas, tá? Quando ele diz aqui, olha Galileu, a vírgula, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas na prova era. Galileu, a vírgula está só depois. O vocativo tem de estar entre vírgulas, olha Galileu, olha Séfora, olha candidato, olha senhor. Eu faço isso, eu tenho que colocar entre vírgulas. Agora se eu dissesse Galileu, vírgula, olha, colocaria lá a exclamação. Só teria uma vírgula se iniciasse. Como ele vem depois, ele diz, Galileu, olha a mente. Então, olha Galileu, a mente brilhante que estávamos. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Esse juiz é o culpado. Não estou falando de juiz de futebol, porque ali é árbitro, tá bom? Então, leia como você quiser. Quando eu digo que esse juiz é o culpado, quem é o culpado? Esse juiz. Certo? Eu quero tirar a culpa do juiz, certo? Quero tirar. Mesmo que ele tenha culpa, mas eu quero tirar. Vou salvá-lo com uma vírgula, não é com a Constituição. Então, eu vou salvá-lo com uma vírgula. Como é que eu faço? Eu faço isso, ó. Esse juiz é o culpado. Eu não posso fazer assim, ó. Esse juiz. Eu não posso dizer, olha Galileu, certo? Eu teria que dizer, olha Galileu. Eu tenho que dizer, esse juiz, porque eu estou falando com ele. Então, juiz aqui passa a ser vocativo. Eu tenho agora um termo que é sujeito e aqui o verbo. O termo está entre o sujeito e o verbo, eu preciso isolar. Então, nesse caso, para isolar, vocativo e aposto, se ele está entre termos, eu tenho que colocar vírgula antes e depois. Então, quando ele diz para você aqui, o termo Galileu deveria aparecer entre vírgulas por ser um vocativo, está coerente. Isso aqui realmente está certo. Porque na letra E, o emprego da forma olha é desaconselhável por pertencer à linguagem coloquial, mas não tem problema, porque é o quê? Uma charge. A charge tem essa linguagem coloquial. Beleza? Então, tranquilão. Massa? Vamos lá. Questão, então, marcando letra D de amor. Viu? Quer que eu volte? D de amor, tá? Porque quem ama, doa. Questão de número 9. Prestai-vos atenção agora. Olha só o que ele diz aqui. 96% das empresas que participam da campanha Taxa Zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa. Trecho publicitário de uma empresa de segurança que mostra no segmento sublinhado um caso correto de concordância. A frase abaixo que mostra um erro em tipo semelhante de frases é... O que é que eu vou analisar aqui? Quando ele fala de 96% das empresas que participaram, certo? Da campanha. Então, esse trecho aí publicitário, trecho é sublinhado, 96% das empresas. Ok? Então, vamos analisar da seguinte maneira. Quando eu trato aqui de 96% das empresas que participaram da campanha, eu tenho uma análise bem específica. Certo? A frase abaixo que mostra um erro em tipo semelhante de frase é 3% da população emigrou. Quando eu uso aqui o verbo emigrar, tá? E olha o caso de concordância. 1% do grupo saíram, 1,5% da turma viajou, 5% dos alunos lamentaram e 22% dos eleitores acreditam. Pessoas, quando eu tenho números, tá? Porcentagens, percentagens, como alguns chamam, não tem problema. Sempre que a concordância for com números percentuais, a concordância vai ser com o número. Certo? Mas se for 1,5%, se eu tenho aqui na letra C, olha na tela comigo, tá? Se eu tenho aqui 1,5%, eu vou concordar com 1, não é com 5. Então, há duas formas de concordância. Ou eu concordo com o número, ou eu concordo com o termo especificador, que nesse caso aqui é da turma, certo? Então, há duas formas de concordância. Mas turma, eu tenho uma ideia de coletivo, mas a concordância não é com a ideia, a concordância é com a palavra que está explícita. Certo? Então, 1,5% da turma viajou, está correto? Tá. Por quê? Quem foi que viajou?
1,5% não chegaram a 2%, então eu não vou fazer plural. E nem vou utilizar aqui a ideia do 1,5% da turma, imaginando que a turma são várias pessoas. E dizer da turma viajaram, não dá. Então, aqui está correto. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a letra D. 5% dos alunos lamentaram. 5% dos alunos lamentaram. Séfora, eu também poderia dizer que 5% dos alunos lamentou? Não. Por quê? Porque 5, plural, dos alunos, plural. Então, não tem como não dizer no plural. Aqui está correta. Eu quero, aqui tem aí, nesse caso, ó, a frase abaixo que mostra um erro, certo? Em tipo semelhante de frase. Em tipo semelhante, não é que aqui tenha erro. Em tipo semelhante, ou seja, de estrutura com porcentagem, certo? É isso que ele quer. Aí você tem aqui abaixo, na letra E, 22% dos eleitores acreditam nas pesquisas. 22% acreditam e os eleitores também acreditam. Então, está de boa, ok? Safra, se fosse 22% da população, 22% da população acreditam, ok. 22% do povo, desculpa, eu estava dizendo da população. 22% da população acreditam, ok, que eu estou concordando com 22%. 22% dos eleitores acreditam, tá? Está correto. Mas se eu colocar 22% da população, eu posso dizer que 22% da população acredita. Não tem problema, porque eu estou concordando com o termo especificador. Massa? Então, vamos lá. Lá na letra A, Cefra, olha o que ele diz. 3% da população, que eu acabei de falar. 3% da população emigrou para a Europa. Emigrou, está concordando com 3? Não. Está concordando com quem? População. A população emigrou, o povo emigrou, a sociedade emigrou. Entende? Correto. Qual é que sobra? Letra B. 1% do grupo saíram. Eu não posso dizer isso nunca, porque ó, a ideia que você tem aqui, grupo, é singular. Certo? Mas é uma ideia de coletivo, é amor, mas você não faz a concordância com a ideia. Nesse caso, não é aquela concordância por silepse. Certo? 1% saíram e grupo saíram, não dá. Então, aqui é que está errada a resposta, letra B. Nesse caso de concordância, vocês vão ter de enfatizar uma questão importante, tá? E aí vocês podem utilizar isso como um recurso bem simples. Sempre que se trata de concordância, ó, quando você tratar sempre de concordância, avalie essa relação aqui de concordância verbal, seja ela nominal, a palavra harmonia. As palavras elas têm de soar harmonicamente. Ok? Se eu falo de concordância nominal, a concordância é de um substantivo com todos os termos aos quais ele se refere. Adjetivo, o numeral, o pronome, e eu estou falando de um pronome que é pronome adjetivo, certo? E aqui o artigo. Então, esse é o princípio da concordância nominal. A concordância verbal, a análise ela vai se dar por meio de um processo diferente. O sujeito mais o verbo. A concordância entre estes termos aqui é que o sujeito, se ele estiver na primeira pessoa do plural, o verbo também tem de estar na primeira pessoa do plural. Por quê, Cefro? Porque os verbos concordam em número e quem? Pessoa. Certo? Quando eu venho para cá na concordância nominal, o que é que eu percebo? Que a concordância ela é agora de gênero, ó, e de quê? E de número. Certo? Tanto que se um substantivo varia, o numeral varia, o adjetivo varia, o artigo varia e o pronome também. Então, a concordância nominal, você tem gênero e número. Na concordância verbal, é sujeito e verbo. O sujeito concorda com o verbo e o verbo concorda com o sujeito, em número e pessoa. Ok? Então, analise e tenham cuidado. Se eu tenho sujeitos com números percentuais, eu vou ter de concordar com o número percentual ou com o termo especificador. Esse termo especificador está aqui, preposicionado. Está aqui, ó. Então, se eu tenho ele no plural, ele vai para o plural, mas vai depender do termo que vai estar antecedente, que vai ser que está lá, que antecede, que são os números. Então, eu atento, 3%, 1,5%, e assim vai. Beleza? Então, vamos lá. Questão, então, letra B. Aí vamos para 10. Fazer tecnologia sustentável, criando relações positivas com o meio ambiente. A oração sublinhada pode ser adequadamente substituída. Por qual? Então, olha só o que é que você vai atentar. Pessoas, para analisar isso aqui, vamos prestar atenção sempre, ó,
nos elementos que aqui estão. Sejam locuções ou sejam elementos coesivos, nessa questão número 10, você vai atentar por causa do que ele diz aqui na 10. Olha a frase. Fazer tecnologia sustentável, criando relações positivas com o meio ambiente. O que está aqui, ó, criando relações, mantém uma relação óbvia com a oração anterior. Fazer tecnologia sustentável, criando. Veja que é uma coisa, outra. Eu quero saber o que é que eu poderia encaixar, o que é que poderia ser substituído nesse caso aí, tá? Para eu ter uma relação coerente. A oração sublinhada pode ser adequadamente substituída. Eu vou substituir. O que é que você tem aí na análise? Bem clara. É o seguinte, ó. Fazer tecnologia sustentável, criando relações positivas. Embora é valor de concessão, ok? Sabe o que é uma concessão? Sabe a concessão é aquele valor de quebra de expectativa, não é? É. Quem é que eu poderia usar? Que também tem o mesmo valor. Ainda que eu tenha uma ideia, por exemplo, do conquanto. Certo? Eu tenho uma ideia, por exemplo, do embora, que já está aqui, apesar de. Entende? Olha os elementos. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar da sua censura, amanhã há de ser outro dia. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Você pode falar a linguagem dos anjos e dos homens, de quem você quiser. Sem amor não adianta de nada. Nada. Conquanto a sua presença, ou seja, apesar da sua presença, não ficarei na sala. Entenda que a ideia do apesar de, apesar de você acreditar que vai passar, não tem vaga para todo mundo. Eu não estou dizendo que você não vai passar, é uma quebra de expectativa. Sabe, então, essa relação de concessão, ela é pontuada pelo embora? Sim, então, apesar de também. Também. Sabe, por meio. Por meio é um instrumento, é aquilo que eu utilizo. Por meio da criação, ou seja, com o intuito da criação, com a finalidade da criação, por meio tem esse valor. Conforme, conformidade. Conforme, segundo, de acordo, a partir de. Então, eu tenho uma ideia de conformidade. E o logo? Conclusão. Então, o que é que ficaria mais coerente? Fazer tecnologia sustentável, embora criando relações positivas com o meio ambiente, é o que ele vai dizer. Fazer tecnologia sustentável, apesar de criar relações positivas com o meio ambiente. Fazer tecnologia sustentável por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente. Letra D, fazer tecnologia sustentável conforme se criem relações positivas com o meio ambiente, tá? E na letra E, ele diz, fazer tecnologia sustentável logo que se criem relações positivas com o meio ambiente. Olha, para você utilizar aqui uma análise que seja bem coerente, né, com a relação que existe específica da questão de fazer tecnologia sustentável criando relações, então é uma coisa que consequentemente virá. Certo? Então, eu tenho, faço a tecnologia aqui e eu crio relações positivas com o meio ambiente. Eu vou fazer tecnologia sustentável, consequentemente, por conseguinte, eu vou criando relações positivas. Eu vou fazer isso e vou resultar com isso. Então, a ideia de ir embora, criando relações positivas, não. Se ele é sustentável, ter as relações positivas é importante. O apesar de também não vai rolar. Certo? Não vai porque é quebra de expectativa. Por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente. Se eu digo fazer tecnologia sustentável por meio da criação, então eu teria de usar as relações positivas para fazer essa tecnologia. Por meio, ou seja, como se eu usasse com elas. Com elas. Fazer tecnologia sustentável por meio das relações positivas, ou seja, eu vou por meio delas. Ou seja, eu vou utilizá-las para fazer essa tecnologia sustentável. Na letra D, fazer tecnologia sustentável conforme se criem, ou seja, se não criar, eu não vou. Então, conforme vão se criando as relações positivas, eu vou fazer tecnologia, não é? Para fazer, dando sequência à ideia de criar relações positivas. Então, letra D não vai se encaixar. Certo? Eu vou ficar com a ideia da letra E, com a ideia da letra C. Na letra E diz, fazer tecnologia sustentável, logo que se criem relações positivas com o meio ambiente. Ou, fazer tecnologia sustentável por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente. Então, quando eu vou criando as relações positivas com o meio ambiente, a tecnologia ela vai ser feita. Então, eu vou fazer tecnologia sustentável por meio de criações, por meio, né, da criação de relações positivas, ficaria o mais coerente. Porque a ideia do logo,
tá? Logo que se criem, não é logo só, é logo que. Entenda que está aqui, ó, o logo que. Esse é o problema. Então, a resposta mais coerente está aqui na letra C. Beleza? Questão número 14. 96% das empresas que participaram da campanha Taxa Zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa. Trecho publicitário aí de uma empresa de segurança que mostra no segmento sublinhado um caso correto de concordância. A frase abaixo que mostra um erro em um tipo semelhante de frase é, vamos lá. Cefra, primeiro, qual é o trecho que está sublinhado? Aqui, Anjo, olha, 96% das empresas que participaram. Massa? Ele disse que isso aqui está correto. E ele quer agora uma que tenha um erro semelhante por tratar de porcentagem. O que é que eu vou analisar? A partir daqui, 96% das empresas que participaram. Cefra, 96% das empresas, se eu vou fazer essa relação de concordância, é uma concordância verbal. Se tem verbo, concordância verbal. Então, está aqui, ó. Sujeito concorda com verbo em número e pessoa. Cefra, eu tenho no sujeito. Quem foi que participou da campanha? 96% das empresas. Então, desses 96%, eu posso concordar, quando eu tenho porcentagem, com o número e posso concordar também com o termo especificador. Certo? Então, se eu posso concordar com o número, participaram, 96%, e empresas participaram, corretíssimo. O que é que ele quer? Uma que esteja inadequada, ou seja, tratando de porcentagens, uma que está inadequada. Beleza? Olha só o que é que você tem. 3% da população emigrou. Emigrou, 3%, população... Bom, Cefra, 3% da população emigrou, eu não diria não. Mas que a população emigrou, eu diria. Então, aqui, ela está coerente. Ela quer uma totalmente errada, certo? 3%. Eu não vou concordar com emigrou, mas a população concorda, então coerente. B, 1% do grupo saíram em viagem. Impossível. 1% saíram e o grupo saíram, não dá. Então, aqui teria de ser 1% do grupo saiu. Certo? Essa já é errada. 1,5% da turma viajou. Estou concordando com 1. Não vai concordar com 5. É com 1. Tá? E da turma também viajou. Correto. 5% dos alunos lamentaram. Tudo plural, ó. 5% lamentaram e os alunos também lamentaram. E a 22%. Desculpa, a letra E, 22% dos eleitores acreditam. 22 acreditam, eleitores acreditam. Então, inadequada a letra B. Massa. Vamos lá. Próxima questão, questão número 15, tratando de orações, tá? Diz aqui, fazer tecnologia sustentável, criando relações positivas com o meio ambiente. A oração sublinhada, ela pode ser adequadamente substituída por qual outro trecho? Primeira coisa que você vai observar é o seguinte. Na questão número 15, vamos fazer uso aqui de elementos coesivos, tá? Esses elementos, tanto em forma de conjunção, quanto você tem aí locuções conjuntivas, como apesar de, por meio de, logo que. Cuidado que não é logo. Analisa comigo aqui, vamos lá. Cefra, eu tenho o seguinte, olha. Embora, vou voltar, ficar direitinho. Embora, apesar de, por meio de, conforme e logo que. Cuidado para não ficar imaginando que é logo que. Então, vamos nessa. Fazer tecnologia sustentável criando relações positivas, ou seja, fazer a tecnologia sustentável com relações positivas, tá? Por meio das criações, nesse caso, por meio da criação das relações positivas. Sabe por que por meio? Porque é o que eu vou utilizar para fazer tecnologia sustentável. Vou fazer a tecnologia sustentável com as relações positivas, então eu vou usar por meio. Aí você diz assim, Cefra, mas aí eu vou perceber isso nas questões? Vou. Embora e apesar de, são elementos concessivos. Quando eu falo de elementos concessivos, eu estou falando de elementos de quebra de expectativa. Certo? Embora vocês queiram, não tem vaga para todo mundo. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, sem amor, eu nada teria. Então, não adianta falar a linguagem dos anjos e dos homens se você não tem amor. É quebra de expectativa. Ok? A ideia do conquanto também. A ideia do posto que também, com ideias concessivas. Certo? Avaliem isso. Então, embora e o apesar disso são iguais, não pode ser. Cefra, por meio da criação. Mas perceba, conforme se criem relações positivas, ou seja, eu vou fazer tecnologia sustentável, conforme se criem, segundo, não tem a ver isso. Conforme, segundo, de acordo, não rola, tá? Próxima, logo que se criem relações, ou seja, a ideia de tempo. Então, não pode ser. Confirmando, então, letra C de amor. Por meio de, é com, é o meio que eu utilizo. Massa? Se liga.
Preste atenção numa outra coisa. Nessa oração aqui, você vai perceber, por não ter o elemento coesivo, que a oração subsequente, ela está trabalhando aqui com o verbo que está numa terminação de gerúndio. Para algumas pessoas, isso aqui é inadequado. Saiba que isso não é. Quando eu digo, ó, justificando o uso, fazendo uso de, devemos fazer com que a sociedade contribua assim, conseguindo um resultado diferente. O uso do gerúndio não é erro. O erro é o gerundismo. Podemos estar adicionando, queremos estar ajudando, pelo amor de Jesus Cristo. Ou você ajuda ou você não ajuda. Porque queremos estar, que danada é isso? Queremos estar ajudando, ajudando você está fazendo. E queremos estar uma possibilidade, aí não dá. Não junta Lé com Cré. Então, criando relações positivas por meio. Sabe, essa oração aqui ela está reduzida de gerúndio, por causa dessa terminação. E por que ela é reduzida? Porque não tem o elemento coesivo. Então, eu reduzo o verbo da oração subordinada a uma forma de gerúndio. Posso fazer aqui a ideia do particípio, certo? Criado, ou poderia ser aqui no infinitivo, criar. Ok? Então, aqui é uma forma de reduzida de gerúndio. Vou agora fazer a oração desenvolvida, ou seja, vou transformá-la por meio aqui dessa caracterização dos elementos coesivos. Então, eu desenvolvo a oração. Ok? Então, vamos lá. Voltando agora então, para o texto, certo? E algumas questões que temos de fazer. Voltando aqui, vamos lá. Vamos nessa. Questão de número 1. Lembrar aqui dessas questões, ó, que nós vamos trabalhar com a sugestão da motivação, ou seja, sugere a partir de uma motivação qualquer. Com relação a esse texto, qual é essa motivação? Então, vamos identificar isso no texto. O texto ele diz o seguinte, ó, derrota da censura, já sabe onde foi postado, já tem mais ou menos uma ideia do que trata, então vamos lá. A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto que autoriza a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas de pessoas públicas pode ser um marco na história da liberdade de expressão no país. Até agora, já analisamos isso aqui, vocês bem lembram, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. O artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição. Olha, bater de frente é uma linguagem um tanto quanto informal. Num aspecto de formalidade, bater de frente seria mais uma ideia de ir de encontro, certo? Num aspecto formal, ir de encontro, minhas ideias colidem com a sua, mas isso ficaria muito para o trânsito. Mas vamos pensar na ideia de bater de frente, a minha ideia se chocam, né? Então, a ideia de bater de frente, ir de encontro, seria mais coerente. Mas é um texto, não posso modificar, aí a liberdade do autor escrever. Com a Constituição, então, o artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição que veta a censura. Só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. É o império da chapa branca, cravado numa sociedade que caminha para o pluralismo, a transparência e a troca de opiniões. O brasileiro vê estupefato uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada, biografias de Guimarães Rosa e Raul Seixas sendo proibidas de circular, inúmeros filmes vetados por famílias que se julgam no direito de determinar o que pode ou não pode ser dito sobre qualquer pessoa. Exatamente o que os generais acreditavam poder fazer em relação a jornais, rádios e televisão. Engraçado como isso aqui está atual, né? E olha só, você tem um texto de 2013, numa publicação de prova de 2018. Aí você olha para cá e tudo se repete. Em 2019, nós estamos vivendo a mesma relação, e não me deixe mais falar sobre isso, porque eu vou ficar muito irada. Mas vamos lá. Então, olha o que ele diz. Exatamente o que os generais acreditavam poder fazer em relação a jornais, rádios e televisão. E está tudo certo, né, general, capitão, está tudo na mesma linha de raciocínio, né? E não estou nem aí se vocês ficarem chateados. A verdade que tem que ser dita. O projeto aprovado na CCJ abre caminho para que a sociedade seja amplamente informada sobre seus homens públicos, seus políticos, seus artistas, não apenas através de denúncias, mas também de interpretações. O livro publicado sobre Roberto Carlos era laudatório. O mesmo acontecia com o documentário de Glauber Rocha, também proibido, sobre de Cavalcante. A alteração votada abre um leque extraordinário ao desenvolvimento da produção cultural neste país. Mais livros serão escritos, mais filmes serão realizados, mais trajetórias políticas e artísticas serão debatidas. Ou não, né? Aí é relativo.
Safra, quando eu vou ler um texto aqui, tá? O que é que significam esses colchetes com as reticências? Suprimir algumas partes do texto. Ou seja, só está aquilo que é interessante para o contexto, em termos de perguntas, tá? Então, a ideia de supressão ela é marcada por colchetes e a ideia aí de reticências. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o texto. Texto não, né? Vamos para as questões. Questão número 1. Nós pulamos, estávamos fazendo as questões mais objetivas devido à sintaxe. Então, vamos lá. Todo texto surge, a partir de uma motivação qualquer. Com relação ao texto acima, essa motivação ela foi o quê? Esse texto, derrota na censura, qual foi a motivação? Uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas, o final definitivo da censura sobre biografias, a possibilidade de lerem-se informações sobre pessoas públicas ou a vantagem de esclarecerem-se passagens obscuras de nossa história. Olha, a ideia ela vai surgir a partir de uma motivação. Essa motivação foi, obviamente, pensando aqui, nessa ideia. O Brasil vem caminhando um obscurantismo, certo? O Brasil aqui vem caminhando um obscurantismo, sendo que ele diz a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto que autoriza divulgações. Então, facilmente depreensível aqui, porque está logo no primeiro parágrafo, né? Então, neste caso aqui, uma decisão da comissão, eu tenho como resposta letra A de amor, nem leio mais, porque está escrito no texto. Aqui fala de final, possibilidade, vantagem de esclarecerem-se, confirmando número 1, letra A. Cefra, olha, eu marcar número 1 na letra A, na prova, primeira questão, já fico louca, assim, né? Parece que não é possível, mas é, viu? Isso é uma questão psicológica, controlem-se. Está tudo certo e vai dar tudo certo. Questão 2, isso aqui nós já fizemos, né? Falando sobre análise, certo? Foi a primeira que fizemos. Questão número 3. Aqui, a frase que exemplifica uma variação linguística diferente dos demais segmentos destacados é. Então, dentre esses segmentos aqui, qual é a que, na verdade, exemplifica uma variação diferente? A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto. Veja que o grau de variação é uma variação formal. Variação linguística são as diversas formas em que a linguagem ela se adapta ao meio, ao ambiente, às pessoas, à idade, à profissão. Então, isso é muito comum no Brasil, então, com essa vastidão, você tem aí influências das mais diversas. A idade muda o jeito de falar, lógico. A questão de, por exemplo, no Nordeste falarmos de uma determinada maneira, é uma variação linguística, assim como no Sul falam diferente, assim como no Norte falam diferente. Daqui a 3 horas de viagem, nós estamos em outra cidade que já tem um sotaque diferente. Varia, mas também há características próprias, né? Sostou, você não saber disso, né? Agora deu estopou, balaio. Isso faz parte da variação, a riqueza e diversidade da linguagem. Então, dentro de um aspecto de texto publicável, deve-se priorizar a linguagem formal. Quando não se usa, termina sendo o destaque para aquela questão que quem elabora a prova faz. Tá? Então, você tem aí, dentre as questões principais, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar caráter conclusivo, pouco provável você ter uma variação diferente. Mas, para ser diferente, eu tenho que comparar com as outras. Então, vamos lá. Que autoriza a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas de pessoas públicas, pode ser um marco na história da liberdade de expressão no país. Olha, aqui não há linguagens diferentes da letra A. Vamos ver a C. Até agora, o Brasil vem caminhando ao obscurantismo no tocante à publicação de filmagens, também mantém uma linguagem formal. O artigo 20 do Código Civil bate de frente. Nós lemos isso aqui até no texto, né? Bater de frente, foi o que eu disse a vocês. A ideia de você tratar de uma questão em meio ao texto escrito por alguém que tem a liberdade de, mas as questões elas tendem a trabalhar com a variação nessa quebra, né? Nessa, não falha, mas uma forma mais, digamos, informal de falar. A linguagem formal ela teria de ser mantida por uma questão aqui única e exclusiva de textos formais. Mas dentro da ideia de bate de frente, bom, ela foge pelo menos às questões anteriores. Vamos ver na letra E. Só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. Bom, aí nada demais, então confirma. Letra D, aquela que a variação ela difere das demais. Mantém-se aqui a linguagem formal e o bater de frente, o bate de frente é mais informal. Poderia ser aqui substituído, se assim fosse, se assim quisesse, com a ideia de ir de encontro. Aí nós não teríamos nenhuma alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. Resposta número 3, então, letra D. Próxima questão.
Questão número 6. É o império da chapa branca cravado numa sociedade que caminha para o pluralismo, a transparência e a troca de opiniões. O império da chapa branca diz respeito a quê? Ou a quem? Nesse caso aqui, os privilégios, né? Esse império da chapa branca, aquela coisa assim bem voltada para tudo muito límpido, muito claro. Então você tem esse império da chapa branca como se nada fosse errado, essa transparência, essa troca de opiniões, ela que na verdade corresponde aí, é cravado nessa sociedade, essa que caminha para o pluralismo. Branca porque podem ser escritas, podem ser renovadas. Então, a questão aí que você tem na número 6, resposta aos privilégios. Beleza? Nada de militarismo, transparência, corrupção, nada a ver. Ok? Então, resposta número 6, a ideia dos privilégios. Próxima questão aí, a questão número 7, nós vamos fazer também, que a questão número 7, ele vai mostrar sobre ambiguidade. Prestai-vos atenção. Biografias de Guimarães Rosa e Raul Seixas sendo proibidas de circular. Ok? Vamos lá. Como é que eu posso analisar aqui a parte de ambiguidade? Certo? Ambiguidade é esse duplo sentido, né? A forma de você falar aí, em que você pode compreender de duas maneiras. Por exemplo, numa manchete de um jornal, o policial foi preso na casa dele. O policial prendeu o ladrão na casa dele. Quando eu digo que o policial prendeu o ladrão na casa dele, na casa de quem? Do ladrão ou do policial? Então, é essa a ideia. Muitas das vezes, a relação de possessividade transmite essa ambiguidade. Muitas das vezes. Então, vamos lá. Ele diz aqui, biografias de Guimarães Rosa e Raul Seixas sendo proibidas de circular. Então, nesse segmento aí do texto, mostra uma ambiguidade. Porque, ó, biografias de Guimarães Rosa, ou seja, são as biografias dele ou são as biografias sobre eles? Entende? Por isso que aí a ideia de uma relação que você chama de ambígua. Foi o que eu disse a vocês. Muito provavelmente relacionada à ideia de possessividade. Tá? Por isso que é biografia de fulano. Então, a ideia de posse. Então, transmite essa ambiguidade. Ele quer que você assinale a alternativa em que essa duplicidade de entendimento continua presente, ou seja, foram desfeitas em 4 alternativas, mas uma se mantém. Uma biografia de Guimarães Rosa e outra de Raul Seixas sendo proibidas de circular. Então, ó, é uma biografia de Guimarães e outra de Raul Seixas sendo proibidas. Desfiz a ambiguidade. Sendo proibidas de circular não só uma biografia de Guimarães, mas também uma de Raul Seixas. Veja que você separou, né? Aqui é uma biografia de. Aqui você fala biografias de Raul Seixas, de Guimarães Rosa e Raul Seixas. Espera aí, então são biografias deles dois ou sobre os dois? Aí a confusão. Sendo proibidas de circular, não só uma biografia de Guimarães, mas também uma de Raul Seixas. Então, é uma e outra proibidas. Sendo proibidas de circular biografias de Guimarães Rosa e biografias de Raul Seixas, ou seja, biografias deles, aqui está direta, você disse, mas não eram deles. Bom, mas aqui desfez, né? Se era para desfazer, aqui está desfeita. Sendo proibidas de circular biografias de Guimarães Rosa e biografias de Raul Seixas. Na letra D, sendo proibidas de circular as biografias de Guimarães Rosa e as de Raul Seixas. Aqui continua, porque passa, na verdade, a ser as deles mesmos. Sendo proibidas as de circular as biografias de Guimarães Rosa e de Raul Seixas. Aqui permanece a ambiguidade, porque na letra E diz, uma biografia de Guimarães Rosa sendo proibida de circular, assim como uma biografia de Raul Seixas. Aqui eu mantenho as duas em uma só, entende? Do jeito que está aqui, biografias de Guimarães Rosa e Raul Seixas, proibidas de circular. Então, várias biografias deles, proibidas, deles dois juntos, são dissociadas, aqui se mantém letra D. Ok? Vamos lá. Próxima questão agora de número 8, tá? Atentem aí para os valores semânticos de conectivos, processo de coesão, também entrando nessa parte de orações e de semântica, certo? Então, o projeto aprovado na CCJ abre o caminho para que a sociedade seja amplamente informada. Séfora, o para quê? Tem uma ideia de para quê, de finalidade. Certo? Ele está dizendo aqui que é direção. Ele diz que assinale a alternativa em que o valor semântico do conector sublinhado está indicado de forma correta. Olha, para que, volta, para que não é a relação de direção, é de finalidade. Ok?
aspecto de relação final, porque é de finalidade, é uma redução vocabular. Aí ele continua, para que a sociedade seja amplamente informada sobre seus homens públicos, ou seja, a respeito, não tem nada a ver com lugar também. A respeito dos seus políticos, seus artistas, não apenas através de denúncia, ou seja, por meio de denúncias, usando as denúncias. Certo? Isso aqui está correto, através de. Porque não é o através, no sentido de atravessar. Apesar de, preste atenção, nunca use na sua redação. Certo? Através das leis, obteremos resultados diferentes. Com as leis, por meio das leis. Através na redação, não. No texto, escrito por alguém, você vai avaliar e está aqui corrigindo. Certo? Mas na sua redação, nem pensar. Proibido usar através na redação. Proibido. Não usa. Usa por meio, usa com, mas não usa através. Porque através, na linguagem formal, a qual tem de ser a da sua redação, ela prioriza o uso adequado dos termos. Através é no sentido de atravessar. Certo? Então, através de é o meio que ele está usando aqui, é informal, digamos que é pouco adequado para um texto mais formal, que será o seu. Tá? O da redação será o seu. Então, atentem. Aqui está correto, mas a ideia do mais também, ele está falando de oposição. Não tem oposição, é soma, né? Porque mais também de interpretações. Então, isso aqui não é a ideia de oposição. Se for só o mas, tudo bem. Mas o mais também é adição. E o último, com, no sentido de companhia. Olha, com pode ser companhia, mas vamos ver no contexto. O mesmo acontecia com o documentário de Glauber Rocha, ou seja, igual. É comparação e não companhia. Então, a resposta correta, de fato, letra C. Valendo salientar, não use na sua redação. Tá? Vamos lá. Serve para a questão agora, próxima questão que nós vamos fazer é a número 9, tá? Então, aqui, ó, preste atenção. Antes do início da transcrição do quarto parágrafo do texto, há colchetes. Estava lendo, estava falando sobre isso, né? Com alguns pontos em seu interior. Esse sinal quer informar ao leitor o quê? Parte do texto foi suprimida? Já é, né? Já é a resposta. A ideia de supressão. Então, eu tenho aqui, ó, supressão, sim. Parte do texto original estava elegível? Não. Por alguma razão, parte do texto foi censurada? Também não. Não duvido hoje, mas tudo bem. O parágrafo seguinte foi anexado ao texto? Também não. E o parágrafo seguinte foi deslocado? Não, 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 não. Então, a resposta correta, letra A. Supressão de ideia ou de parágrafo. Beleza? E vamos agora para a nossa última questão. Tá? Questão de número 10. Porque, ó, aqui nós já fizemos. Ok? Questão número 10. Fechar com a 10, porque aí já faz alusão à sua nota também. Tá? Então, vamos lá. Questão número 10, ó. O brasileiro vê estupefato uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada. Certo? Sendo recolhida e queimada. Ele quer que você assinale a alternativa que mostra a correta relação entre as duas orações sublinhadas. Certo? Olha só. O brasileiro vê estupefato, certo? Uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada. Então, qual é a relação adequada que você tem? Primeiro, ele diz que a primeira ação é causa da segunda. Quando ele diz sendo recolhida e queimada, o brasileiro, quando ele vê estupefato uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada, ele diz que a primeira ação é a causa da segunda, não é. Não é a causa. É, na verdade, a consequência. Então, ele vê estupefato uma biografia, primeiro acontece a ação, para depois, na verdade, você trabalhar. Então, ele diz, a primeira ação é a causa da segunda? Não. Certo? A segunda ação é a justificativa da primeira? Recolhida e queimada. Por isso que eles estavam vendo estupefatos? Também não. As duas ações estão em sucessões temporais, ou seja, uma ação sucessiva à outra. O brasileiro vê o estupefato sendo recolhida, no caso, né? A biografia sendo recolhida. Dizer que estão acontecendo sucessivas, também não. Certo? A ideia que você tem na D. A segunda ação representa uma oposição em relação à primeira? Não. Que ele diz sendo recolhida, tá? E queimada, ele assiste a isso. Tá? Ele assiste a isso estupefato. Pois uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada, ele assiste a isso estupefato. Então, o que é que você tem? A segunda ação é uma conclusão da primeira. Então, a conclusão. A segunda ação, a ideia de sendo recolhida e queimada, a ideia de ele dizer que uma biografia sendo recolhida e queimada, o brasileiro vê estupefato isso. Ou seja, ele fica chocado. Então, a segunda ação é a conclusão da primeira. Beleza? Então, na ideia, resposta, letra E. Tranquilão? Pessoas, no mais e no decorrer, assistam aí
as nossas aulas também a respeito de redação. Vou tratar dessas questões, vamos analisar aí a parte da Fundação Getúlio Vargas acerca da redação, para que vocês ampliem esse valor e, principalmente, analisem as questões dos editais de língua portuguesa, do edital de língua portuguesa, né? Mas especificamente o conteúdo de língua portuguesa, focando muito nessa parte gramatical também para a redação de vocês, porque os erros vão ser devidamente pontuados, ou seja, a perda de pontos, 2 décimos ou até 3 décimos. Então, atentem para essa questão. Ler é sempre muito importante. Beleza? Nos vemos por aí. Muitíssimo obrigada pela participação e pela companhia de vocês. E até mais. Boa sorte.